Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Obrigado a vocês que têm nos acompanhado e hoje vamos encerrar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mas antes, vamos fazer aqui a nossa prece de abertura para harmonizar o nosso ambiente, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco em mais esta noite, abençoando e iluminando os nossos propósitos, abençoando e iluminando as nossas mentes, que possamos compreender as lições de hoje e, na medida do possível, colocá-las em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Como eu falei, hoje nós estamos então encerrando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e vamos ler mais uma mensagem sobre a cólera. A gente já leu na semana passada, né? E aliás, deixei a sugestão aqui. Hoje é o nosso último programa sobre esse capítulo. Então, maratona esse capítulo inteiro. Tá? São 6 programas, porque tudo aquilo que a gente leu aqui, pelo menos para mim, serviu muita coisa. E espero que tenha servido para muita gente que está nos assistindo também. A mensagem de hoje é de Hahnemann, Paris, 1863, então, sobre a cólera. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode modificar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se julgar culpado, atribui a falta à sua natureza, acusando assim a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Sem dúvida, há temperamentos que se prestam mais do que outros aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos exercícios físicos. Mas não acrediteis que seja essa a causa fundamental da cólera, e sim que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento num corpo débil não seria mais dócil. Nesse caso, simplesmente a violência tomaria um outro caráter. Não tendo um organismo apropriado para manifestar a sua violência, a cólera estaria concentrada, enquanto no outro caso ela seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera àquele que não os possui, assim como não dá a outros vícios. Todas as virtudes e vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando está determinado a isso. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei então que o homem somente permanece vicioso porque o quer, mas que para aquele que deseja corrigir-se, sempre o pode fazer, pois se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para ele. Então a gente não pode querer justificar as nossas atitudes, porque são as circunstâncias, a gente sempre arruma desculpa para tudo que a gente faz. A gente precisa ter, na verdade, a humildade suficiente em reconhecer que somos ainda imperfeitos, sim. Somos ainda espíritos em evolução, que precisamos nos modificar, que precisamos nos melhorar, mas a gente, muitas vezes, o orgulho fala mais alto. A gente não consegue reconhecer que nós é que precisamos mudar. Nós é que precisamos ter mais paciência, mais tolerância, mais calma, menos cólera. Enquanto a gente ainda não sair desse círculo, a gente vai sempre arrumar um culpado. Isso quando a gente não culpa a Deus, pelas coisas erradas, pelas coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, e a gente acha que os outros estão errados, mas a gente nunca olha para dentro de si. A gente nunca consegue entender que muitas vezes ainda nós somos, como diz aqui, um espírito violento. Que nós temos momentos pacíficos, mas
a nossa natureza ainda é violenta, que nós precisamos, sim, modificar as nossas atitudes, nós precisamos, sim, pacificar o nosso espírito. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não praticar isso, a gente vai continuar sendo violento, colérico e por aí vai, e sempre justificando as nossas atitudes. Sempre achando que os outros estão errados e nós, né, somos vítimas. Quantas pessoas não se fazem de vítimas? Quantas pessoas ainda conseguem se fazer de vítimas achando que, puxa, tudo conspira contra mim? Pessoas que muitas vezes estão, ele deu aqui um exemplo, né, de pessoas que estão num corpo debilitado. Às vezes é necessário que a pessoa venha assim para ela poder ter um mínimo de humildade, para ela poder, sabe, perceber que ela, às vezes depender dos outros é uma lição que ela precisa ter. Porque ela está ali naquela situação tão egoísta, tão materialista, tão achando que ela é a última bolacha do pacote, e não percebe que ela convive com outras pessoas, que ela precisa conviver com outras pessoas, que ela precisa, sabe, interagir na sociedade. Muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente acha que, sabe, somos autossuficientes. E não somos. Nós precisamos uns dos outros, queira a gente ou não. Então que a gente pense um pouquinho sobre tudo isso, sabe? Esse capítulo aqui, como eu já falei, é um capítulo de muita reflexão, para a gente sentar, analisar, ler com calma cada trecho, como a gente fez aqui. A gente dividiu aqui o capítulo em 6 programas. Né? Eram 10 itens aqui que a gente viu. Nós dividimos em 6 programas para ler, né? Um pouquinho de cada vez, né? Refletir cada dia, cada semana um pouquinho sobre os itens que a gente viu aqui. Ó. Vou até colocar na tela para vocês, ó, tudo que a gente viu desse capítulo. Capítulo 9, então, Bem-aventurados os aflitos. Ó. Injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, e a cólera, né, 2 mensagens sobre a cólera. Então, vários itens aqui, ó, várias instruções, várias provinhas para o nosso dia a dia. Então, que a gente possa pensar sobre tudo isso e, volto a repetir, façamos esse exercício. Vamos ler cada trecho de novo. Quem quiser acompanhar de novo com a gente aqui os programas, assistir novamente os programas, ou ler em casa, ler em voz alta, né? E quem tiver alguma... Não gosto muito dessa palavra, mas quem tiver algum depoimento, algum testemunho, não gosto da palavra testemunho. Quem tiver algum depoimento para fazer, coloca na descrição do vídeo, de cada vídeo que assistir. Puxa, li sobre isso daí e olha, eu, né, consegui pôr um pouquinho em prática sobre tal coisa. Coloca na descrição do vídeo, vai ser legal. Vai ser bacana a gente ter esse retorno de vocês também, porque eu falo por mim, tá? 99% das coisas que eu li aqui hoje, que a gente leu aqui nesses últimos programas, serve para mim. Para modificar algumas atitudes, algumas coisas que não estão tão legais assim no dia a dia e que vão servir para o meu crescimento espiritual. Antes de encerrarmos, convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos.
Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais este programa e até semana que vem, se Deus quiser, com o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.